a espiritualidade encaixa-se aí, parece-me. Numa tentativa, primeiro que tudo, numa tentativa de perceberes quem tu és, de onde é que vieste, para onde é que vais. E este é um ponto fundamental, parece-me. Mas depois não podemos esquecer outra coisa que também é muito humana, que é a necessidade de ter alguém que nos dê respostas, que assuma a responsabilidade, de certa forma, pelos nossos atos, pelo nosso comportamento. Alguém a quem possamos atribuir méritos ou culpas, não é? Porque todos nós sabemos, quer dizer, isto é das coisas mais difíceis, e também comunica muito com os dias de hoje, que me parecem meio nihilistas, meio superficiais, comunica muito com a nossa dificuldade em assumir a responsabilidade pela nossa existência. E isso é um dos motivos pelos quais, à partida, tendemos a acatar a autoridade, não é? Seja ela uma autoridade material, como é o Estado, como é as forças policiais, seja esta autoridade espiritual, digamos assim. Porque a religião surge quando a espiritualidade começa a ser estruturada. E porquê é que começa a ser estruturada? Eu não sei, atenção, mas eu diria que os primórdios da religião estão muito ligados com o advento da agricultura. Porquê? Porque com o advento da agricultura, nós passamos de nómadas a estabelecer localidades, né, a fixarmos-nos, e de repente temos que confiar no vizinho e temos que confiar nas pessoas da vila do outro lado do rio, com quem estabelecemos negociações, comércio, né, relações comerciais, e se eu não conheço a pessoa A, a pessoa B, e ele não me conhece, é mais difícil eu ter qualquer tipo de confiança. Mas, se partilharmos uma crença, eu não conheço o fulano, mas o fulano acredita na mesma divindade que eu, isso facilita essa ponte, não é? Portanto, eu penso, parece-me, eu aqui já estou, atenção, foco-me em algumas leituras, mas como isto é uma área tão, como parece que estamos a caminhar em areia movediça, não levem isto como verdade absoluta, é apenas uma visão da minha verdade, em que eu acho que pensem como um puzzle mental, e eu estou-vos a dar algumas peçazitas. Depois vocês veem se encaixam ou não encaixam, consoante a informação que forem tendo e o que forem lendo. Mas parece-me a mim que esta foi uma necessidade e um mérito das primeiras crenças religiosas. E depois também fala-se muito do advento do cristianismo, que possibilitou que com o Império Romano mudasse muitos comportamentos que eram vistos como mais bestiais, no sentido que são de bestas, né? Como as lutas no Coliseu e outras que tanto, né? Portanto, com esse mandamento que tu disseste, o amarás o próximo como a ti mesmo, não matarás, não, enfim, não invejarás a mulher do outro, etc, etc. Portanto, nesse ponto, parece-me, e se calhar isto vai comunicar com aquilo que eu acho que a religião pode ter muito. Atenção, eu quando digo religião, há tantas religiões, eu quando digo religião, pressuponham que estou a falar mais da religião que eu conheço melhor, que é a judaico-cristã. Portanto, depois podemos tocar um bocadinho nas outras, porque acho que são religiões muito interessantes também, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, mas sobretudo quando eu falo, estou a falar na que melhor conheço e na melhor que quase todos nós aqui conhecemos, penso eu, que é a judaico-cristã. E portanto, o que é que acontece? A religião, portanto, o cristianismo e o judaísmo, vêm estabelecer algumas balizas e visam a dar alguma ordem à sociedade. Não uma ordem material, essa estava a cargo do imperador e dos reis, apesar da relação entre religião e Estado e poder ter sido muito próxima durante muitos séculos. Aliás, é muito recente aquilo que nós dizemos que é a laicização, não é? E sabemos que no mundo árabe não é assim ainda, que é a separação entre Estado e Igreja, mas esta necessidade de estruturar, eu acho que foi muito benéfica de início pela instituição, e aliás é muito interessante, isto também é um argumento muito do Jordan Peterson, e eu
falarei dele um pouco mais tarde, que é, mesmo quem é ateu, de certa forma, é ateu dentro do chapéu moral da religião judaico-cristã. Não é dizer... Podemos ir um bocadinho mais fundo, porque, por exemplo, o não matarás, podemos dizer que isso vem um bocadinho antes do princípio da religião judaico-cristã. Porquê? Porque eu não matar, ou não matar gratuitamente, à partida é bom para a espécie. Tudo o que for bom para a espécie humana, e aliás, muitos dos nossos comportamentos são os comportamentos mais profícuos para a espécie humana, que depois, primeiro, são comportamentos que são importantes para a espécie, e depois esses comportamentos tornam-se morais. Ok? Porque é que matar, neste momento, é algo moralmente aceito, não devemos matar, a não ser com algumas breves exceções, não é? Se for entre nós morrermos ou alguém morrer, à partida ninguém vos vai atacar moralmente por isso. Mas porquê? Porque eu não matando gratuitamente, evito que me matem a mim ou os meus familiares. Não acontecendo isso, podemos começar a cooperar. Começando a cooperar é vantajoso para a localidade ou para... E, portanto, há razões para não matar, para além das razões morais. Atenção. Portanto, não quero dar todo o crédito aqui à religião por esses avanços, digamos assim. Mas a verdade é que a disciplina que a religião veio impor foi importante. E depois o que é que acontece? E esta expressão surgiu-me quando estava a pensar sobre este podcast, acontece, no entanto, que a Igreja assumiu o monopólio de Deus. Não é? Portanto, a Igreja assumiu o monopólio de Deus e Deus, na verdade, pertence a todos. E, portanto, quando para vocês se ligarem a Deus têm que ir dar os dízimos, têm que ir à igreja, têm que se colocar sob a sua autoridade, eu acho que pois aí é quando nasce os problemas ligados, mais intimamente ligados à religião, e que hoje colocam... E é muito interessante, porque se nós achamos que uma vida com uma presença religiosa muito forte é má, o que os dias de hoje nos têm mostrado é que uma vida sem uma presença religiosa é má também.